Meus caros, muito bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um encontro aqui do nosso treinamento especialmente desenvolvido para a primeira fase da OAB, hoje com uma aula muito especial voltada para uma das 3 novas disciplinas a serem cobradas agora no próximo exame de julho, que é Direito Financeiro. Pretendo aqui nas próximas 2 horas, arredondando aí, debater esse tema tão novo, tão sensível e tão especial dentro dos nossos estudos rumo à aprovação. Eu cumprimento você que está ao vivo aqui comigo, nesse momento, a Vilma, a Eduarda e a Sueli, e também cumprimento você, meu amigo, minha amiga, que está vendo este vídeo depois no nosso canal do YouTube. Ele ficará disponível para que você assista quantas vezes você quiser e quantas vezes você puder, ok? Antes da gente iniciar aqui, eu queria apenas lembrar que, para depois as pessoas, né, ficarem cientes do nosso trabalho, aqui a gente tem uma pretensão de te ajudar de maneira individual. Essa que é a nossa pretensão aqui com o nosso treinamento individual, né? A gente trabalha te auxiliando no estudo das questões, identificando a sua fragilidade de todas as disciplinas, seja pelo acompanhamento semanal, via encontro marcado ao vivo, seja pelo envio de material personalizado ou pela disponibilidade full-time aí, via WhatsApp, para te dar as suas dúvidas, tá bom? De maneira muito resumida é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre a nossa pretensão aqui, sobre o treinamento individual, que não é apenas para a OAB, né, para concursos também. Você, por favor, entre em contato conosco nos nossos canais, no Instagram, @jcsantini, e junto com a nossa equipe no e-mail treinamentoabjcsantini@gmail.com. Beleza? Então vamos ao que interessa. Aliás, antes disso, me perdoem aí também. Muitas pessoas, né, talvez não me conheçam depois que verem esse vídeo aí pela primeira vez. Então, uma rápida apresentação aqui. Eu me chamo João Santini, sou professor de graduação, pós-graduação, cursinho preparatório para concursos EOAB há 15 anos, esse ano faz 15 anos já. Formado pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduado em processo civil, mestrado em direito público, ex-procurador municipal, ex-advogado de empresa pública, sempre via concurso público, e desde 2015 advogado tributarista militante na cidade de São Paulo, tá bom? Então vamos com tudo depois dessas primeiras impressões, desses primeiros recados. Vocês que estão ao vivo, fiquem absolutamente à vontade para levantar a mãozinha, para me indagar as questões, para mandar perguntas aqui no chat. Deixa eu até abrir ele aqui para ver se já tem alguma coisa. A Vilma mandou bom dia, bom dia. Enfim, e eventualmente, se você estiver na gravação, pode também entrar em contato comigo posteriormente para ter o seu feedback. Lembro que quem está aqui ao vivo e quem fez a inscrição para participar, alguns, aliás, a boa parte aqui não está ao vivo, mas vai ter acesso a isso depois, vai ter o material que eu vou desenvolver aqui com vocês absolutamente à disposição, tá? Já estou colocando aqui na tela, eu preparei aqui naturalmente algumas questões para a gente debater. Essa aqui é a primeira. Então, esse é o material que vocês vão receber aí em casa, devidamente comentado, atado, enfim, para quem fez a inscrição. Antes da gente começar. Bom, eu estou partindo aqui de uma premissa, tá? Que ou o seu conhecimento de direito financeiro é nulo, ou ele é bem raso. Então, eventualmente, eu vou trabalhar temas muito básicos, a fim de dar o alicerce para você, de alguma forma, chegar com condições de ser aprovado ou aprovada na prova de direito financeiro da prova da OAB. A grande, a grande questão, mas o grande recado aqui, antes da gente iniciar, quanto a essa disciplina específica, na verdade, também estendendo um pouco já para direito eleitoral e direito previdenciário, que são as outras duas disciplinas, né, que a OAB vai cobrar a partir de julho, é um recado de tranquilidade, na minha opinião. Por quê, professor? Porque eu entendo, pelo histórico e por a gente entender bastante de primeira fase, segunda fase, né, que não vai ser tão assim drástica a mudança para fins de, né, primeira fase. A FGV ela tem naturalmente um histórico de trabalhar questões multilaterais, né, multidisciplinares. Estou falando isso porque, se você observar as provas de hoje, as mais recentes, né, de alguma forma ou outra, o tema direito financeiro, o tema direito eleitoral, o tema direito previdenciário já é cobrado, mas com uma base constitucional, né?
Por exemplo, hoje você pega uma questão de ética, para você resolver a questão de ética, você tem que saber direito constitucional. Você pega uma questão de direito penal, você tem que saber direito constitucional. Está tudo muito interligado. E você vai observar aqui ao longo das minhas explicações, das minhas falas, que, especialmente para essas 3 disciplinas novas, não é tão diferente assim. Eu até destaquei aqui, acho que uma das últimas questões, um exemplo clássico disso, onde numa prova de direito constitucional cobrou-se já questão de direito financeiro, falando sobre crédito adicional, crédito suplementar, extraordinário. Isso é puro direito financeiro. Então, penso eu que a mudança não será tão drástica assim para essas 3 disciplinas, tá? Aonde que talvez nós precisamos ou precisaremos ter um pouquinho mais de cuidado e mais profundidade na hora da gente estudar com um pouco mais de afinco, né, a nova matéria. É no direito previdenciário, na minha opinião. Porque aí penso que a FGV vai começar a cobrar alguns detalhes sobre os benefícios previdenciários em si. Então, quem são os segurados, quais são os critérios para a definição de salário de benefício, de contribuição, pensão por morte, aposentadoria programada, enfim. Aí eu acho que a gente vai ter um pouquinho mais de detalhe. Mas esse é um assunto para a gente trabalhar nas próximas aulas. Lembro que, inclusive, né, os próximos sábados também estão reservados para as próximas disciplinas. Veja o calendário, faça inscrição e fique aqui conosco. Sem mais delongas, então vamos até... Opa, temos uma pergunta aqui. Até quando pode fazer inscrição para a prova da OAB? Nessa de julho, Sueli, acho que até terça-feira agora, né, dia 2 de maio. Salvo engano, esse é o prazo aqui para essa próxima prova de julho, tá bom? Depois, se você tiver alguma dúvida, me procura no particular que a gente troca uma ideia. Fechou? Bom, cadê o meu material? Tá aqui, nessa tela aqui. Para quem não está acostumado ainda com a minha dinâmica, eu queria só explicar rapidamente o seguinte. Eu entendo que uma absorção adequada para uma primeira fase, ela requer uma inversão da sua metodologia de estudo. Como assim? Eu entendo que quando você estuda só a letra da lei, ou quando você só lê o livro, você não fica tão treinado assim, né? Você não se prepara com tanta qualidade. Por isso que eu inverto o procedimento. Eu parto das questões, aí sim para a explicação, aí sim para a letra da lei, aí sim para a súmula, para a jurisprudência. Porque aí você começa a ver a verdadeira aplicabilidade, né, do dispositivo que você está estudando. Então, quando você vê o caso concreto, a situação fática, e depois busca a explicação, o fundamento, né, dentro daquele dispositivo, aí sim você começa a absorver com mais qualidade. Tá? Então, por isso que as minhas explicações são sempre a partir de questões previamente trabalhadas. Tá bom? Isso dentro desse contexto aqui de preparação para a primeira fase de OAB ou de concurso. Então vamos lá, vamos começar aqui a trabalhar com as questões. Eu, naturalmente, por não ter, né, um histórico de questão específica de direito financeiro na OAB, o que eu fiz? Eu tive o cuidado de trabalhar e pensar, né, os principais temas, as minhas apostas, os temas que eu entendo que são ou serão mais recorrentes dentro do direito financeiro. Busquei questões mais atuais de direito financeiro em outros concursos de nível equivalente a uma primeira fase de OAB, e ao final eu trouxe 1 ou 2 exemplos de como a OAB já tem cobrado essa disciplina aqui de direito financeiro. Tudo isso para que você se prepare aí com qualidade. E dentro dessa escolha, dentro dessa programação, desse plano de ensino, o primeiro tema que eu acho que a gente tem que trabalhar é justamente as leis orçamentárias. Aqui, ó, tá aqui na tela já. O plano plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Já vou até grifar elas. Por quê? Vamos lá. Antes, deixa eu te dar uma noção do direito financeiro de maneira muito objetiva e rápida, sem tanta profundidade. O que eu estudo no direito financeiro, professor? Simples. A atividade financeira do Estado, da administração pública, do poder público. Como assim? Quero que você entenda o seguinte: não pode sair 1 centavo, não pode sair R$ 1 dos cofres públicos sem uma prévia autorização legislativa. E é dentro dessa seara que entra o direito financeiro. Se a gente fosse comparar, por exemplo, com o direito tributário, no direito tributário eu estudo como arrecadar esse recurso, de um ponto de vista tributário, obviamente, porque existem outros recursos que não são tributários que o Estado arrecada também. E no direito financeiro, eu estudo como gastar, como programar esse gasto, como orçar a receita, como individualizar, contabilizar os gastos e as saídas. Então, é isso que a gente estuda dentro desse contexto. E sob essa perspectiva, é imprescindível que você saiba que
as principais leis orçamentárias que dão a vazão, que dão a legalidade, a legitimidade do recurso a ser gasto para construir uma escola pública, para construir um hospital, para dar aumento de servidor, são essas três aí que estão na sua tela. Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a LOA. Professor, como eu diferencio uma da outra? Penso que é muito simples quando você pensa num nível de maior amplitude para mais restrição. Ou seja, o plano plurianual, como está dito aí, escrito na tela, ele dá uma dimensão, uma ideia de, né, períodos. Então, é uma lei que serve para 4 anos. Depois eu vou registrar isso. Dentro dessa programação, que ela é mais abrangente, você tem, no meio do caminho, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vai te dar um pouco mais de detalhamento sobre como serão os gastos para aquele período de 2 anos. Tá? Então, tratando em exemplos, vamos imaginar que no plano plurianual tenha lá um dispositivo no sentido de que, nos próximos 4 anos, os gastos deverão observar necessariamente o investimento na educação infantil, por exemplo, né? Aí vem a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, e dando vazão, dando efetividade, cumprimento às metas estabelecidas no plano plurianual, que tem, né, uma ideia de mais generalidade, ela vem e especifica, por exemplo, né? Dando cumprimento ao plano plurianual, um determinado valor deverá ser destinado à construção de escolas de ensino infantil e de creche, por exemplo, nessa região específica. Veja, então, de uma maior amplitude já vai afunilando. E aí, na lei orçamentária anual, que naturalmente vale por 1 ano, aí ela especifica. Serão gastos, por exemplo, R$600 mil na reforma do prédio tal, da escola infantil número tal. Serão investidos R$2 milhões na construção de uma escola infantil localizada no bairro tal. Então, veja que é de uma maior amplitude para uma maior especificidade. Esse que é o ponto, essa é a dinâmica da conversa entre o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Tudo isso eu vou escrever para você, tá? Mas só para que você tenha uma ideia aí de onde a gente está trabalhando. Lembro também que são leis de competência comum, né, de competência concorrente para todos os entes da federação. Cada ente federativo tem obrigatoriamente que ter a sua própria lei orçamentária anual, a sua própria lei de diretrizes orçamentárias e também o seu próprio plano plurianual. Dá para a gente falar, entretanto, então, contudo, aliás, que, portanto, confundindo nas preposições, que nós temos aí mais de 5.500 leis diferentes, né, de direito financeiro, especialmente nesse ponto aqui. São 5.500 municípios, arredondando, mais 26 estados da federação, DF e a União. Bom, tendo essa noção básica, vamos resolver essa questão aqui, que caiu na prefeitura de Tabuleiro, auxiliar de contabilidade. Vamos lá. O planejamento público no Brasil é composto basicamente por 3 instrumentos: o plano plurianual, né, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. A respeito desses instrumentos, avalie as informações a seguir. Veja, então, que já com base nesse conhecimento, né, prévio, básico aqui que a gente já tem, acho que a gente já tem armas aí para responder essa questão. Vamos ler. O plano plurianual tem vigência de 4 anos, perfeito, né, como eu falei agora há pouco, exatamente. Sendo que o início e o término da sua vigência não coincidem com o mandato do titular do Poder Executivo. Exatamente, é elaborado no primeiro ano do mandato. Perfeito, é isso mesmo, tá? Ele é feito dessa forma, meus caros, para poder dar continuidade na gestão da coisa pública, evitando, assim, uma ruptura brusca de tendências, de políticas, de entendimentos sociais, enfim. Então, como que funciona na prática? Hoje, nós estamos aqui em 2023, vivendo o primeiro ano do mandato presidencial, por exemplo, né? Dentro desse ano aqui de 2023, ainda está em vigência o plano plurianual proposto e aprovado pelo governo anterior, porque ele tem 4 anos de vigência. Ele foi aprovado lá em 2020, né? Finalizou os 3 anos do mandato anterior e tem o primeiro ano aqui desse mandato de 2023 como sendo o último ano do plano plurianual anterior.
A partir de 2024, nós teremos um novo plano plurianual, proposto esse ano ainda, aprovado esse ano, mas com início da sua vigência a partir de 2024, englobando 2024, 25, 26 e 27. 27 será o primeiro ano do mandato do próximo presidente. Tá? Então, essa é a dinâmica, que vale, inclusive, em razão de um princípio da simetria, né, constitucionalmente previsto e aplicado também para os estados e para os municípios. Então, essa número 1 aqui está correta. Tá? Se está correta, a gente já pode descartar essa letra B aqui, né? E também essa letra D aqui, ó. Ou é a letra A ou é a letra C. Bom, então, se ou é a A ou é a C, essa número 2 aqui já está errada, né? Vamos ver a 2. A LDO deve ser elaborada a cada 2 anos, porém para municípios com população inferior a 50 mil habitantes. Tá. Porém, com população para municípios com inferior a 50 mil, poderá ser elaborada a cada 3 anos. Não, não pode. Ela tem uma regra que tem que ser estabelecida e observada para todos os entes da federação. São 2 anos, não existem exceções, tá? E a 3, provavelmente aqui correta, né? A LOA contém a estimativa de receita e a fixação de despesas para um exercício financeiro. Aqui, ó, para um exercício financeiro, né? E é aprovada pelo Legislativo. Perfeito. O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de forma compatível, observado também aqui o plano plurianual e a LDO. Está perfeita essa número 3 aí também, dentro daquela perspectiva que a gente estava falando até anteriormente, sobre a obediência, sobre o casamento entre as leis orçamentárias. O plano plurianual, que é mais abrangente, tem que estar em harmonia com a LDO, que já é menos abrangente, mais específica, que tem um prazo de 2 anos, que, por sua vez, tem que estar em perfeita harmonia com os gastos previstos na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Tá? A número 3 está correta, então, letra correta é a letra C aqui. No material que vocês vão receber, vai ter isso daqui. Fazendo a primeira questão, comentários do professor, para que vocês vejam como que o material vai chegar para vocês, tá? Das outras questões, para a gente também não ficar perdendo tanto tempo aqui com essas escritas, enfim, com o que eu vou registrar aqui, eu vou passar mais por cima. Mas fiquem tranquilos, você que fez inscrição aqui vai receber esse material aqui devidamente escrito dessa forma aí. Então, olha só para você ver. Comentários do professor. A questão acima foi escolhida por tratar de um tema essencial dentro da disciplina de direito financeiro, qual seja o estudo das leis orçamentárias. Aqui, aposto alto na possibilidade de ser um tema a ser cobrado pela FGV, né, OAB, já na próxima prova de julho. A prova de julho é o exame 38, né? Isso mesmo. Do ponto de vista técnico, né? Lembre-se, vamos registrar aqui então o que eu falei, né? Lembre-se. Vamos colocar por etapas aqui. 1. Todo e qualquer gasto a ser, ou melhor, despesa, né? Vou colocar aqui, ó. Toda e qualquer despesa a ser efetivada pela administração pública deverá obrigatoriamente possuir anterior autorização legal. 2. Essa autorização legal está prevista nas leis orçamentárias, né? Quais sejam a
LOA, ou melhor, vamos colocar invertido aqui, o PPA, né, o Plano Plurianual, a LDO e a LOA. Observação número 3. Plano Plurianual. Lei orçamentária mais abrangente, que prevê um programa de governo para 4 anos. Ou melhor, 3, né? E esse é o 4. Opa, o que eu fiz aqui? Ah, tá. 4. Né? LDO. Lei orçamentária, que deve estar em harmonia com o plano plurianual, aprovada para 2 anos. Opa, 2 anos. Isso de maneira muito resumida, né, meus caros? E a última observação que eu fiz aqui, resumindo tudo que eu falei até o momento, né? A LOA, lei orçamentária, que especifica em detalhes os recursos, né? E também as despesas a serem efetivadas pelo poder público. Poder público, leia-se aqui, né? Tanto municipal como estadual, como federal. Todo ente federativo obrigatoriamente tem que aprovar essas leis antes de executar as suas despesas, né? E aqui, para que você também se localize, o fundamento específico, vamos abrir uma outra tela aqui para que você veja também a redação, está naturalmente aqui na Constituição Federal. A partir do artigo 166, tá aqui, ó. Aliás, 165, tá aqui na tela, ó. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão, tá aqui, ó, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Recomendo fortissimamente, então, que você faça esse estudo aqui, começando a partir do artigo 165 até o artigo, nesse momento aqui, acho que vale a leitura. Emendas individuais podem cair também, mas eu acho que vale a leitura aqui até... 165 até aqui 169. São 4 artigos, é um pouco longo, apesar de ser um número reduzido, mas que vale a pena. Então, artigos 165 a 169, todos da Constituição Federal. Especialmente, né, falando de LOA, LDO e PPA, isso está mais concentrado aqui no 165, tá? Então, eu vou registrar... Não, 165, 166 também trata em detalhes aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Especialmente sobre essas leis orçamentárias, né? Artigos 165 e 166 da Constituição Federal. Beleza? Tá? Eu lembro que nesse detalhe aqui, nessa questão aqui, nesse material, aliás, vocês vão observar toda essa questão aqui, tá? Vocês vão receber esse material devidamente comentado dessa forma aqui, formatado, enfim. Para as próximas, eu vou passar rapidamente para a gente não ficar tão aqui restrito, tá, aos comentários do professor. Beleza? Aí você vai ter todo o estudo completo aqui para fazer. Alguma dúvida sobre essa primeira questão aqui? Posso seguir? Você que está ao vivo, naturalmente, fique à vontade aí também para responder as questões. Aliás, para responder e também tirar suas dúvidas aí. Ok? Beleza? Posso seguir? Quem está ao vivo aí tem alguma dúvida? Joa, legal. Joa não, joia. Legal. Vamos lá, então. Número 2. Aqui. Mediador, Secretaria de Comunicação da Bahia. Acho que é isso, né? SEC aqui, Secretaria. Enfim, não estou familiarizado com essa sigla aqui. Mas é uma questão super recente, ó, de 2023 que eu tirei.
A atividade financeira do Estado consiste no conjunto de atos voltados para a obtenção e administração de recursos financeiros com o objetivo de viabilizar a satisfação das necessidades públicas. Legal, muito legal essa introdução aqui para que você entenda o contexto do direito financeiro. O orçamento público, por sua vez, é o instrumento legal mais importante das finanças públicas. Joia, é isso mesmo. Faltou um S aqui, né? Finanças públicas. Excelente. A respeito do ciclo orçamentário, assinale a alternativa correta. O ponto aqui é, mais uma vez, reforçar, né, esse estudo das leis orçamentárias. Olha como é o que eu sempre falo em sala de aula, para quem já me conhece há algum tempo, né? A dificuldade não está tanto assim na prova, a dificuldade está mais concentrada em você do que na prova. Faz essa comparação agora da primeira questão para a segunda questão. Na primeira questão, me corrija se eu estiver errado, você desconhecia a base do direito financeiro, sequer sabia o que era uma LOA, um PPA, uma LDO. Aqui nessa segunda questão, eu fiz questão de repetir o tema, para que você veja como a complexidade do tema vai naturalmente caindo. Ora, se você está devidamente preparado ou preparada para aquele assunto, há uma natural tendência a questão não ser difícil para você. Parabéns, isso é preparação com qualidade. Então, nessa segunda questão aqui, o nível de complexidade não é tão assim mais acentuado. Naturalmente, porque você já tem uma base boa, ou pelo menos aqui, né, recente, bem fresca na memória, sobre as 3 leis orçamentárias. Sabendo disso, vamos fazer. Letra A. O processo se inicia com a elaboração pelo Legislativo do projeto de lei do Plano Plurianual. Letra B. A partir do Plano Plurianual é elaborado pelo Legislativo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias. C. A lei orçamentária anual é uma lei elaborada pelo Executivo. D. O Plano Plurianual é um projeto de lei elaborado anualmente. E. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem como objetivo fiscal o atingimento das metas orçamentárias do ano anterior. Vamos discutir isso. O principal tema dessa questão aqui tem a ver com iniciativa. Tá? Quem que pode propor projeto de lei? Vocês já sabem que existem essas leis orçamentárias, mas vamos voltar? Vamos pensar o seguinte. Tá, mas como que se inicia a discussão, né? Quem que propõe? E aí, de novo, adotem essa máxima, essa premissa que eu vou registrar agora para vocês. As leis orçamentárias partem necessariamente do executivo, tá? É algo natural, né? Porque se a gente pensar na classificação clássica do Montesquieu, da separação dos poderes, o judiciário julga, soluciona conflitos, o legislativo, dentro das suas funções típicas, legisla, né, normatiza, e quem que administra a coisa pública? O executivo. Então, nada mais natural de que a iniciativa, o detalhamento, a sugestão dos gastos e das arrecadações seja oriunda do próprio executivo, né? Em âmbito federal, o presidente da República, federal, estadual, os governadores e municipal, os prefeitos. Então, sabendo, adotando essa premissa, segundo a qual os projetos de leis orçamentárias partem necessariamente do executivo, aonde que nós nos localizamos aqui, assinalando a letra C, que é a única que fala nesse sentido, olha lá. A lei orçamentária anual é uma lei elaborada pelo Poder Executivo. As demais aqui estão equivocadas, pois indicam, né, que a elaboração se dá pelo Legislativo. Estão vendo aqui, ó, nas partes que eu estou grifando. O plano plurianual não é anualmente, né? Esse é o erro, é a cada 4 anos. E a lei de diretrizes orçamentárias também não tem essa perspectiva aqui. É a letra C mesmo. E o fundamento, né? Eu vou colocar aqui de novo, tá? Na frente, para que vocês já tenham aí essa percepção. Mas eu lembro, tá? Que no material que você vai receber, você que fez inscrição, vai estar formatado assim, ó, com as minhas, né, explicações aqui, basicamente nesse sentido, e aí com um pouco mais de, né, carinho, digamos assim, na hora da formatação. Aqui é só para a gente evoluir com um pouco mais de celeridade. A iniciativa das leis orçamentárias também está prevista a partir aqui do artigo 165. Lógico, no caput, está aqui, né? Leis de iniciativa do Executivo. Então, a gente pode colocar aqui artigo 165, né? Caput.
da Constituição Federal. Beleza? Vamos para a próxima. Qualquer dúvida, me avisem aí, tá bom? Daqui a pouco, só para vocês se programarem, são 9h45 aqui no meu controle. Daqui uns 15 minutinhos, ali por volta das 10, 10h15, a gente faz uma pequena pausa, toma um fôlego e aí finaliza na sequência, tá bom? Aproveito também para lembrá-los que, né, para os próximos sábados, nós temos uma programação aí também voltada para as novas disciplinas, né, para a primeira fase aí, direito eleitoral, previdenciário e depois constitucional para fechar com chave de ouro, tá bom? Número 3, trata de um tema muito importante também, que, na minha opinião, tem lá uma certa recorrência nas provas de concurso e, naturalmente, né, me parece que é uma boa sugestão para que a FGV/OAB cobre, né, nessa primeira abordagem mais específica de direito financeiro, que são os créditos adicionais especificamente. Olha só, vamos imaginar o seguinte: dentro de uma lei orçamentária, né, que especifica os detalhes sobre gastos e arrecadação, naturalmente, como você percebeu, como eu falei já no início dessa aula, né, não é possível um único gasto com um galão de água, que seja, sem que haja uma prévia autorização, né, da administração pública. E para que haja este gasto legalizado, essa despesa legitimada, a própria lei orçamentária tem que abrir créditos, né? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, imaginar alguma coisa no âmbito municipal. O prefeito do município de, sei lá, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, precisa asfaltar determinadas vias de um bairro mais afastado ali do centro da cidade. Ele poderá asfaltar as vias deste bairro? Sim, é possível. Ok. Mas da onde vem o dinheiro? Né? É isso que a gente tem que estudar. Se ele assim desejar destinar uma parte da arrecadação, né, dentro, obviamente, ali da conversa com o direito tributário, porque algumas receitas são vinculadas, outras não. Mas se ele desejar reservar uma parcela de dinheiro, né, uma parcela de receita pública para destinar ao asfaltamento deste bairro, obrigatoriamente, quando ele elaborar o projeto da lei orçamentária anual e enviar lá para a Câmara de Vereadores, vai ter que ter lá uma especificação, né? Uma identificação no sentido de projetar um gasto específico, uma despesa no valor de R$ 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, que aí vai autorizá-lo a pegar esse dinheiro e asfaltar o bairro. É muito simples, mas é muito detalhista a minha observação. Porque, de novo, o gestor da coisa pública pode, dentro dos limites da lei, escolher o que bem fazer com o dinheiro público. Mas ele vai precisar de uma autorização prévia do legislativo. Eu sou o prefeito, eu quero asfaltar? Eu posso. Mas eu tenho que falar a origem do dinheiro e pedir a autorização do legislativo. Isso eu consigo na lei orçamentária anual, criando esses créditos, dependendo da natureza, né? Créditos de receitas correntes, receitas de capital, daqui a pouco a gente vai ver esse nível de detalhamento. Mas o meu ponto aqui é, antes de avançar, para que você perceba que não posso despender nenhum recurso sem uma abertura anterior de crédito numa lei orçamentária anual. Bom, dito isso, e penso que deve ter ficado mais ou menos claro para vocês, caso não tenha ficado, vocês me interpelem, né? A gente tem que imaginar que, assim, essas estimativas de crédito nem sempre, né, obedecem, seguem fielmente a real execução das tarefas, das obras, dos serviços. É possível que esses valores ultrapassem, por exemplo, né, as previsões inicialmente apresentadas. Exemplo clássico que nós tivemos recentemente foi a pandemia. Né? A pandemia começou em 2020. A lei orçamentária anual de 2020 foi elaborada em 2019. Então, era muito provável, esperado, né, que quando da elaboração do orçamento em 2019 para a vigência em 2020, não se
fizesse qualquer previsão com um pouco mais de profundidade, uma previsão com um pouco mais de recursos para um cenário de pandemia mundial, né? Então, trabalhando aqui sem entrar em detalhes, vamos lá, imaginar que o orçamento da União tenha reservado, sei lá, 100 milhões de reais para despesas urgentes com a saúde pública. Tá lá, tá especificado. Só que no ano de 2020 nós tivemos um cenário absolutamente inusitado, não previsto, né, catastrófico, que demandava do Poder Público Federal dispêndios de ordem de 10, 20 vezes daqueles previstos inicialmente na lei orçamentária anual. Então, o governo precisou investir em vacina, em pesquisa, em comprar seringa, enfim, máscaras. Todos os gastos, todas as despesas não previstas na lei orçamentária daquele ano específico de 2020. Mas e aí, como que funciona então, professor? Não pode gastar? Não pode. Como? Abrindo créditos adicionais, que é justamente o tema dessa questão aí. Eu tenho, então, 100 milhões para gastar na saúde pública, mas eu preciso de 1 milhão. O que eu tenho que fazer? Eu, gestor da coisa pública, posso sair gastando, contratando? Não. Eu tenho que ter autorização legal, mesmo que seja dentro ali do próprio orçamento. Esse crédito não previsto inicialmente é o que nós conhecemos como créditos adicionais, tá? Vamos aqui resolver essa questão trabalhando em cima dessa temática aí. Letra A. Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária e autorizados por decreto do Executivo. Não, não está correta essa aqui. Eu vou explicar por quê daqui a pouco. Créditos especiais são os destinados a despesas urgentes e imprevistas. Também já está errada essa questão aqui, já vou explicar. Os créditos extraordinários são destinados a reforço. Não, também. Por enquanto, nenhuma está correta. Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Está errado também, sobrou a letra E. Os créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária autorizados por lei e abertos por decreto do Executivo. Tá certo, é esse daqui. Vamos lá, agora vamos explicar para vocês entenderem, né? Quando eu falo de créditos adicionais, né, eu falo de uma categoria de gênero que admite 3 espécies distintas. Os créditos suplementares, está aqui, os especiais e os extraordinários. Na resposta correta, você tem aqui, ó, créditos suplementares são os destinados a reforço de dotação orçamentária. Como que funciona isso, professor? É justamente esse caso aí do asfalto, né? Eu previ 10 milhões de reais, tem autorização, mas eu acabei gastando 12. Opa, tem 2 milhões ali que eu preciso requerer a mais. Então, é o caso da gente caracterizar e configurar esses 2 milhões a mais como sendo um crédito suplementar, porque já existe uma dotação orçamentária, já existe uma programação, e eu só vou reforçar aquela autorização que eu já tenho. Esse é o crédito suplementar. A diferença, o especial, né? O especial, cadê? Aqui, na sequência, aliás. Por que a B não está... Espera aí. Isso, suplementar. Ah, tá. A letra A tá errada, porque tá falando de crédito, tá certo. Essa parte aqui tá correta, ó. Me confundi. Crédito suplementar é destinado a reforço de dotação orçamentária. Perfeito, tá em harmonia com a letra E. Só que o erro tá aqui no final, ó. Não é autorizado por decreto do executivo. Para que haja a criação desse crédito suplementar, desses 2 milhões a mais, nesse meu exemplo do asfalto, eu preciso aqui de lei, né? Preciso, ó, propor aqui um novo projeto de lei, e aí sim, autorizado o projeto de lei, né? Autorizado a despesa pelo legislativo, aí eu, gestor da coisa pública, dou efetividade, vazão a esse gasto, abrindo por decreto executivo, tá? Então, o erro aqui da letra A, comparando com essa letra E, está justamente nesse ponto aqui, ó, sobre a necessidade de você ter uma lei anterior, tá? Letra B. A letra B está errada porque os créditos destinados a despesas urgentes e imprevistas são os créditos extraordinários, tá?
que está aqui na letra C. É o caso da pandemia. Eu não tinha previsão para gastar 100 milhões de reais com pandemia. Então, eu tenho que abrir crédito, tenho que pedir autorização de despesa para contratar médico, para aumentar e expandir hospital, contratar seringa, enfim. São créditos que eu não tinha previsão anteriormente, tá? E de maneira imprevisível e urgente. Então, a letra B está errada por conta disso. Não são créditos especiais, são créditos extraordinários. Deixa eu até escrever aqui, ó. São créditos extraordinários. Tá? A letra C está errada porque os créditos extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, não os destinados a reforço de dotação orçamentária. E os créditos extraordinários, tá aqui, ó, esse aqui está um erro também. Por ser naturalmente uma despesa que demanda, né, uma certa celeridade, não há necessidade de lei autorizando. Olha só, é a única exceção aqui, né? Os créditos extraordinários, né, podem ser abertos por decreto, tá? Ou até mesmo medida provisória. Bom, então o erro da letra C está aqui. Letra D. Os créditos especiais são os destinados a despesas para as quais não haja dotação orçamentária específica. Ah, não, essa parte aqui está correta. Isso aqui está correto. Só que não são autorizados pelo decreto. Eles precisam de lei, tá? Então, como que funciona aqui? Por exemplo, eu preciso expandir uma área de uma escola infantil, por exemplo, que foi o exemplo que eu dei. Mas eu não tenho previsão no orçamento disso. E também não é urgente, não é imprevisível a despesa, mas eu preciso fazer isso naquele momento. Como eu não tenho uma previsão anterior, eu preciso mandar a lei, projeto de lei, para pedir a autorização do legislativo para abrir esse crédito especial e aí sim me autorizando a fazer e a executar a despesa, tá? Então a letra D, o erro está aqui nessa parte final. Vamos aos fundamentos. Os créditos, o detalhe sobre os créditos estão previstos aqui no artigo, deixa eu ver se eu acho rapidamente. 166, 167. Opa, tá aqui já a abertura de crédito extraordinário, tá aqui. Vou fazer um Ctrl suplementar. Para trás. 16. Aqui, ó. Dá para a gente citar, então, aqui. 165, parágrafo 8º. Dá para a gente citar aqui também. Esse aqui é o mesmo. Dá para a gente citar o 167, inciso 3º. Dá para a gente citar também. Aqui o inciso 5º, tá? 168 também. São vários aqui dispostos, né, na nossa legislação. Tá? Então, vamos citar aqui fundamentos. Né? Artigo... E tem a Lei 4320 também, que eu vou citar aqui. Então, só para eu registrar aqui para vocês. Depois eu especifico com mais detalhes, tá? Mas só para a gente registrar aqui, ó. 165, parágrafo 8º. Tá? Dá para a gente citar aqui também 166, né? Também parágrafo 8º. Opa, estou escrevendo no lugar errado, peraí. Aqui. 166, parágrafo 8º. 167, inciso 3º. Eu vou colocar só esses três aqui, para não ficar também perdendo muito tempo na hora da indicação dos fundamentos. Lembro, mais uma vez, que esse nível de detalhamento, né, com os meus comentários, a verbalização que eu faço aqui, né, o registro, será destinado e registrado no material que você vai receber em casa
caso você tenha feito a inscrição. Basicamente desse estilo que eu fiz aqui na primeira questão, lembrando, né? Eu abro aqui o comentário do professor, registro aqui e dou o fundamento para você estudar depois com mais qualidade e profundidade. Também queria destacar aqui para vocês, aproveitando, a Lei 4320 de 64. Essa lei aqui, veja, ó, estatui as normas gerais de direito financeiro. É uma lei que tem status de lei complementar e indica e dá o norte da aplicação e da elaboração das leis orçamentárias e da execução das despesas e também da elaboração das receitas, tá? Aqui você também tem previsão, especificamente aqui no artigo 41, ó, os créditos adicionais, as autorizações de despesas, são não computadas ou insuficientes dotadas na lei de orçamento. É a caracterização dos créditos adicionais. E no artigo 41, basicamente resume o que eu falei aqui, né? Ó, créditos adicionais classificam-se em suplementares quando destinados a reforço, especiais quando não tem essa dotação específica, e os extraordinários, que são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, né? E no 42, ó, tem aquela questão da autorização da lei e abertura por decreto, né? Os créditos suplementares especiais serão autorizados por lei e abertos pelo executivo. Veja então que o extraordinário, né, que é justamente o exemplo da pandemia, não há necessidade de autorização por lei. Você pode fazer a abertura direto por executivo, pelo decreto executivo. Então dá para a gente citar com fundamentos aqui também os artigos 40 até o 46, né? Tá aqui, e artigos 40 a 46, todos da Lei 4320 de 64. Beleza? Dúvidas? Esses são os temas mais sensíveis por enquanto, tá, meus amigos? Que eu entendo que, assim, são muito possíveis de serem cobrados, né? Lei orçamentária, e aí saber as diferenças e semelhanças entre o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e lei orçamentária anual, e aí também saber essa divisão e classificação aí de créditos adicionais, suplementares, especiais e extraordinários. Beleza? Meus amigos, são 10 horas e 2 minutos, vamos fazer a nossa pequena e primeira e única pausa. Em 15 minutos, nós voltamos aí para finalizar as outras questões. Tá bom? Até já!
Voltamos, meus caros, cá estamos novamente ao vivo aqui para você que está querendo passar nessa primeira fase da OAB, para você que está querendo fazer essa base de direito financeiro muito bem feita. Não apenas aqui, especialmente para a OAB, mas também para os concursos vindouros. Esses temas aqui são essenciais para basicamente quase todo concurso que exija, né, essa disciplina na primeira fase. Saber leis orçamentárias e, né, a divisão dos créditos adicionais é algo essencial nesse sentido. Começo aqui o nossa segunda parte aqui, lembrando, né, que você pode conhecer um pouco mais do nosso trabalho aí no nosso Instagram, @JCSantini, e também pelo nosso treinamento individual que a gente desenvolve aí, preparando você para a primeira fase da OAB, para a primeira fase de magistratura, promotoria, delegado, auditor, técnico judiciário, enfim. Você desejando, a gente te atende aí com essa mentoria, né? Aulas ao vivo semanais, a elaboração de material personalizado e a disponibilidade full-time aí para te atender. Bom, vamos na sequência. Estamos aqui na questão de número... Cadê minha tela? Perdi. Aqui, questão número 4. Questão recente também, VUNESP, Matão, controlador interno. Vamos lá. São exemplos de receitas públicas originárias e derivadas, respectivamente. Aqui é um outro tema que eu destaquei para vocês, para a gente falar sobre a classificação das receitas. Vamos lá recuperar de novo? Olha só, nosso papo aqui. Antes de sair qualquer gasto, qualquer despesa dos cofres públicos, eu tenho que ter autorização da lei. Né? Qual lei? Nós vimos, são 3 as principais leis orçamentárias. Né? O PPA, mais abrangente, a LDO, que estabelece diretrizes ali para os próximos 2 anos e dá mais efetividade e concretude ao PPA, e por sua vez, o que está na linha de frente ali mesmo, especificando gastos, receitas, é a LOA, Lei Orçamentária Anual. Essa é a tríade aí da lei orçamentária, das leis orçamentárias. Vimos também que para que haja a efetivação de uma despesa, eu preciso da autorização da lei por meio da abertura de créditos. Né? E nós vimos que, em alguns casos, os créditos não são suficientes, são os chamados créditos adicionais. Aqui a gente começa a classificar a receita, uma questão mais doutrinária, porque é o seguinte, imagina você, Sueli, Vilma, Stephanie, você que está vendo essa gravação depois. Imagina que essa receita pode ser oriunda de diversas fontes, de diversas formas. Essa receita pública pode ser oriunda, por exemplo, de um imposto, como o IPTU, no caso de município, ou imposto de renda, no caso da União. Pode ser oriunda, por exemplo, da venda de um bem, né? O município, sei lá, de Presidente Prudente tem um terreno que está localizado às margens da rodovia, ali deve ser a Raposo Tavares, que passa ali na frente, e ele não está utilizando, não tem nenhum fim específico, né? É um bem dominical. E precisando, de repente, angariar uma receita diferente, o município pode, né, vender este bem dentro da legalidade, de um procedimento licitatório, via leilão, né? E arrecadar essa receita que não tem origem tributária, né? Veja já a diferença. Outra forma da gente pensar em receita é justamente quando a gente tem, por exemplo, a exploração de algum serviço público proveniente da própria atividade administrativa. Então, por exemplo, uma taxa, ou se for o caso, né, via concessão ali, pagamento aliás, via exploração do capital em si, por meio de uma sociedade de economia mista, ou também de uma empresa pública, quando essa empresa devolve dividendos para o seu administrador, para a sua administração pública, né, para o seu sócio. Também é uma outra fonte de receita não tributária. Dentro dessa loucura que envolve as diferentes espécies de receita, acho que a noção básica que você tem que ter é a que está nessa questão aí, que divide receitas públicas originárias e derivadas. Rapidamente, originárias porque derivam ou são oriundas, né, da própria atividade da administração. Não precisam que a própria administração exerça o seu poder de soberania, o seu poder administrativo sobre um contribuinte ou sobre uma determinada situação. É o exemplo que eu dei agora de dividendos, né? São receitas originárias. Quando a gente fala, por exemplo, aqui
de receita derivada, aí a gente tem naturalmente o contrário. Para que a minha receita, eu, poder público, para que eu obtenha essa receita, eu preciso exercer algum poder sobre uma terceira pessoa. E o exemplo clássico são os tributos. Porque eu exerço uma coação tributária, né, uma exação tributária, porque eu coloco em prática o meu poder de império, eu retiro recursos de um terceiro em razão deste poder para obter essa receita. Então, um exemplo clássico de poder, aliás, de receita derivada são os tributos. Sabendo disso, olha só, letra A gente descarta, porque o ITBI é uma receita derivada, compreenderam? Eu só tenho o ITBI porque eu exploro, porque eu exijo de um particular, de um terceiro, né, um recurso. É em razão da minha atuação estatal, né, exigindo em razão de uma materialidade aquele tributo que eu obtenho aquela receita. Então, a letra A está fora porque o ITBI não é originária, é derivada. B, tarifa cobrada para uso de transporte público é originária. E tarifa cobrada em praças de pedágio também é originária. Aqui nós não temos tarifas derivadas. Quando eu falo em tarifa, tá? Eu não estou falando em questão tributária, né? Tarifa tem a ver com preço público, tá? Geralmente associada aí às concessões de serviços públicos. Então, letra B está fora. Letra C, tarifa cobrada por uso do transporte público, perfeita, é originária, e derivada é IPTU. Beleza, essa aqui já, ó. Né? Receita pública originária, que é a tarifa, e derivada o IPTU, porque deriva, né, do patrimônio do particular. Aonde que eu acho este fundamento, professor? Também lá na 4320, que é a Lei Complementar Nacional, que dá as diretrizes, né, para que as pessoas políticas, os entes federativos, elaborem os seus respectivos orçamentos, tá? Veja aqui, ó, a receita classifica, sim, receita corrente e receita de capital. A gente vai ver é, esse nível, né, de detalhamento daqui a pouquinho. E a gente pode também entrar nesse nível de detalhamento aqui, ó, receita tributária, tá, que eu falei para vocês, e aqui as receitas de capital, de serviço, enfim, como a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pode citar como fundamento, então, o artigo 11 da Lei 4320 de 64. Mais um tema aqui para nossa coleção, tá? Então, leis orçamentárias, créditos adicionais, né? E classificação das receitas entre públicas, aliás, originárias e derivadas. Beleza? Dúvidas? Posso seguir? Tranquilo? Vou, né? Tá. Na sequência, eu destaquei aqui uma questão não diferente das outras, que eu entendo que possa também ser cobrada, que é a questão principiológica, né? Dentro do direito financeiro, como qualquer ramo do direito que tem e goza de autonomia didática, né? Nós temos princípios gerais e princípios específicos, tá? Vamos trabalhar um pouquinho isso. Questão recente também. Área de auditoria governamental estabelecidos e disciplinados por normas constitucionais, infraconstitucionais e pela doutrina, os princípios orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas para o processo orçamentário. Perfeito. Nesse contexto, a destinação de recursos para atividades da administração tributária, constitui exceção ao princípio de plano aqui, não afetação de receitas. Vamos explicar. Vamos lá. Trabalhar os princípios orçamentários. Princípio da especificação. Indica que todas as despesas devem ser delineadas, especificadas, detalhadas. Então, se eu quero construir uma escola, eu tenho que destinar ali R$ 1.250.362,26, por exemplo, para a construção daquela escola. Eu tenho que especificar não apenas os valores, mas também a destinação da receita. Eu não posso falar simplesmente escola. Peraí, não, mas qual escola? Escola do bairro A, do B ou do C?
né? Então, eu tenho que especificar, e este é um detalhe a ser observado por todas as leis orçamentárias. Exclusividade. Quer dizer que dentro da lei orçamentária, meus amigos e minhas amigas, eu não posso prever outros temas para evitar, aliás, penduricalhos, né? Por exemplo, às vezes numa lei orçamentária eu coloco lá embaixo, no último artigo, que eu estou aprovando, sei lá, uma alteração no Código de Processo Civil. Não, não pode, né? Se é lei orçamentária, só pode ter questões atreladas a este tema. Previsão de receita, de despesa, criação de créditos adicionais, enfim, eu só posso lidar com este tema. Não afetação de receitas. Esse é um princípio que admite exceções, naturalmente, principalmente quando a gente fala de impostos. Veja que se aproxima muito dentro desse nicho ao que nós estudamos no direito tributário, especificamente quando a gente diferencia as espécies tributárias. Quando nós nos lembramos dos impostos, a gente lembra que lá nos termos do artigo 16 do CTN, se trata de tributo, espécie tributária, cuja origem não depende de uma atividade do Estado. Ou seja, o imposto nasce exclusivamente em razão de uma atividade do contribuinte. E isso implica, entretanto, né? Aliás, implica, portanto, também que o valor ali arrecadado não possui um carimbo específico, como, por exemplo, nas contribuições previdenciárias. O que eu, Estado, arrecado a título de contribuição previdenciária, obrigatoriamente eu tenho que destinar para o custeio daquele plano de previdência, para o custeio daquele regime de previdência social. A receita arrecadada está vinculada. Quando eu penso em impostos, essa não é uma premissa válida, porque a arrecadação de impostos não tem uma afetação, uma vinculação específica, salvo nos casos constitucionalmente previstos lá de saúde, de educação e administração tributária. Então, o princípio da não afetação de receitas vai nesse sentido, né, de você não vincular a arrecadação com uma destinação específica. Porém, quando eu falo de administração tributária, eu tenho uma exceção a esse princípio. Ou seja, eu posso, né, de alguma forma, pegar aquele valor e, né, destinar para aquela questão específica, tá bom? Então, por isso que é uma exceção ao princípio da não afetação das receitas. Orçamento bruto, que vai muito ao encontro da exclusividade, onde eu trabalho, né, exclusivamente com receitas e despesas programáticas aqui dentro da questão orçamentária, e eu trabalho essa questão mais genérica. E a universalidade, quando eu tenho que prever todo e qualquer gasto, toda e qualquer receita dentro dessa questão orçamentária. Por isso que é a letra C a ser observada. Fundamento, né? Os princípios orçamentários estão espalhados também pela Constituição, mas especificamente aqui também a gente pode prever aqui a partir do artigo 163, aqui, porque fala já de finanças públicas, tá? E especificamente aqui a partir do artigo 165 também, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, fundamento, né? A partir do artigo 63 da Constituição. Lembro, mais uma vez, meus amigos, que no material que você vai receber em casa vai ter toda essa formatação, essa indicação de maneira mais precisa. Mais ou menos os moldes que eu coloquei aqui na primeira questão, né, onde eu abro aqui um item, né, comentários do professor, eu registro a verbalização que eu faço aqui para vocês e indico com precisão aqui o fundamento que você tem que estudar, tá bom? Aqui, para a gente ter uma maior celeridade, eu vou só indicando os fundamentos que vocês têm que estudar. Beleza? Então, a partir do artigo 63 da Constituição, você tem os princípios aqui orçamentários. Número 6. O ato da repartição competente, que verifica a procedência do crédito fiscal, e a pessoa que lhe é devedora e inscreve o débito desta, é denominado pela Lei 4320 de lançamento. Essa aqui que é a resposta correta. É um conceito também que a gente importa lá do direito tributário e tem a ver justamente com a formalização do crédito fiscal, do crédito tributário. Ora, se eu, auditor, se eu, servidor público da área competente, identifico que fulano de tal, né, auferiu renda,
eu posso, de ofício, dentro das situações, né, naturalmente cabíveis, promover a autuação, fazendo o lançamento, formalizando, né, aquela obrigação tributária até então existente. Eu posso imaginar isso para diversas situações, né? Então, em âmbito estadual, por exemplo, a questão do ICMS. Observei que uma empresa comercializou uma determinada mercadoria, não emitiu a correspondente nota fiscal, não fez a declaração, não fez qualquer tipo de obrigação acessória. Eu, observando que, né, a materialidade nasceu, que a obrigação tributária dentro do estudo da relação jurídico-tributária nasceu, eu faço o lançamento, eu dou vida, eu concretizo, eu formalizo o crédito tributário por meio do lançamento. Aqui a gente pode citar como fundamento, né, o artigo 51 e seguintes, tá aqui, né, fundamentos. Artigos 51 e seguintes da Lei 4320 de 64. Não está pedindo aqui esse conceito, mas eu também vou colocar o 142 do CTN, só para a gente também colocar dentro do nosso radar. É o 142? Isso, 142. Também do CTN. Tá bom? Então, gravem aí que o lançamento é este ato, esse procedimento administrativo, né, que visa dar vida, né, visa dar formalidade ao crédito fiscal, ou barra, no caso aí, da denominação específica dessa letra, desse número 6 aí, o crédito fiscal. Tá bom? Número 7. Aqui a gente vai trabalhar, joia, com as classificações das despesas, né, que estão aqui na 4320. A gente começou a ver a classificação das receitas aqui na questão número, agora é 7, número 5, né? Estão aqui no artigo 11, essas classificações aqui. E logo na sequência, no artigo 12, você tem as divisões também das despesas, tal qual das receitas. Antes da gente resolver aqui, nos termos específicos da 4320, você tem essas duas divisões, ou seja, receitas correntes e de capital. Receitas correntes. Pela própria nomenclatura, nós já temos uma ideia. São aquelas receitas que estão constantemente, de uma forma periódica, entrando nos cofres públicos. As receitas de capital não são recorrentes, né? Não são correntes, e advêm da exploração do patrimônio, de capital, né? Da própria administração pública. Essa lógica também é observada dentro das despesas. Despesas correntes, aquelas que você, gestor, tem ordinariamente, periodicamente, como, por exemplo, o pagamento de salários de servidores, né? E as despesas de capital, que advêm da exploração do patrimônio, como, por exemplo, né, juros, amortização de dívida, enfim. São basicamente essas classificações. Sabendo disso, vamos lá. Nos termos da... Aliás, antes disso, né? Vamos ler aqui. O município Alfa fixou as seguintes despesas para a sua lei orçamentária: custeios de despesa civil, pessoal civil, então é uma despesa corrente, né? Obras públicas não, subvenções econômicas, subvenções sociais também, aquisição de imóvel, não, aquisição de imóvel despesa de capital, né? Como a gente verbalizou agora. Eu não posso comparar uma aquisição de um imóvel, uma despesa, né, destinada a comprar um imóvel, com uma despesa corrente para pagamento de servidor. Tá percebendo a diferença? Pagamento de servidor, uma despesa corrente, uma despesa periódica, que todo mês ou a cada certo período de tempo eu tenho que pagar. Aquisição de imóvel, não. Aquisição de imóvel não é uma despesa corrente, é uma despesa de capital. É em razão da necessidade de expansão patrimonial, nesse caso específico da administração pública. Tá? Amortização da dívida pública não é corrente, né? A amortização da despesa pública, ela é de capital, porque não é corrente. Juros é corrente. Juros tem que pagar sempre. Então, juros é despesa corrente. Amortização, não. Eu pago a dívida pública esporadicamente se eu tiver o caixa, né? E concessão de empréstimos também não é receita corrente.
Então, olha só, das despesas mencionadas são classificadas como despesas correntes, né? A gente já sabe que aquisição de imóvel e amortização não é. Então, fazendo uma leitura dinâmica aqui das alternativas, ó, essa aqui não é. A amortização está fora. Uhum. A amortização está fora, porque são despesas de capital, não são despesas correntes, tá? Empréstimos também está fora. E aqui aí, acha correta. Exatamente. E aqui eu tenho amortização também, ó. Então, despesas correntes, né, estão aqui apenas na letra A. Então, despesas de custeio de pessoal civil, pagamento de salário, subvenções econômicas e sociais, quando eu, o poder público, tenho que manter ali uma determinada associação, quando tenho que destinar benefícios para determinada categoria, e juros da dívida pública, que são, né, obrigações assumidas recorrentemente. Os fundamentos, né, dessa alternativa estão aqui previstos, ó, a partir do artigo 12. Ó. A despesa será classificada nas seguintes categorias econômicas: correntes, despesas de custeio, transferências correntes e despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Aqui embaixo você tem os detalhes a respeito de cada uma delas. Depois eu peço que encarecidamente você evolua no estudo dessas aqui. Conforme as questões vão exigindo, a gente também vai abordando aqui, tá bom? Então, aqui, a partir do artigo 12, né, da Lei 4320 de 64. Veja como é importante, então, você ter aquela... para você estudar e ter a base bem feita, né? O estudo ali dentro, especificamente da nossa disciplina aqui de Direito Financeiro. É importantíssimo, então, que você domine artigos 163 e seguintes da Constituição Federal, bem como esses detalhes básicos aí da Lei 4320 de 64. Sem falar ainda, né, que ainda a gente vai abordar daqui a pouquinho aí, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que você tem também que saber alguns detalhes dentro desse contexto de primeira fase, tá bom? Seguindo aqui, questão número 8. Procuradoria do município de Niterói. É sabido que muitos estados enfrentam problemas econômicos, com dívidas que inviabilizam a prestação de serviços e as atividades mais básicas de um ente federativo. Por essa razão, foi criado o regime de recuperação fiscal. Essa é uma questão nova, né, recentemente. Tem uma lei específica que fala disso, Lei de Recuperação de Regime de Fiscal, Lei de Regime de Recuperação Fiscal, é a Lei Complementar 159 de 2017. Vamos já deixar ela aberta aqui, caso a gente tenha a necessidade de observá-la. Nas primeiras fases aí, como por exemplo, né, primeira fase de procuradoria, como eu vi, como eu destaquei aqui para vocês, eu tenho visto bastante recorrência desse tema, tá? Não sei se a OAB nesse primeiro momento vai talvez cobrar algo nesse sentido, mas por via das dúvidas eu procurei destacar aí, porque como é uma tendência dos concursos, me parece que não há nenhum prejuízo em falar a respeito do regime de recuperação fiscal dos estados e do DF, que basicamente tem a ver com ou melhor, com o equacionamento das contas públicas, né? Tá. Por essa razão, foi criado o regime de recuperação fiscal. Durante a vigência desse regime, em regra, é vedado ao Estado. Então, o Estado aderiu ao regime, tá? Ele vai assumir algumas obrigações para ficar em dia, né, com a União e com as suas finanças públicas. Aqui a gente está perguntando o seguinte: quando esse Estado adere ao regime de recuperação fiscal, o que ele não pode fazer? Ele pode alterar a estrutura de carreira, mesmo que não implique aumento de despesa? Aqui ele pode. Ele pode alterar a estrutura de carreira desde que não implique aumento de despesa. Se aumentar aumento de despesa, ele não vai poder fazer isso. É algo que não tem lógica dentro da perspectiva do regime de recuperação fiscal. Ora, se o regime de recuperação fiscal, instituído pela Lei Complementar 159, visa equacionar as contas públicas, não faz sentido nenhum autorizar o Estado que adere, né, ao regime de recuperação fiscal, alterar a estrutura da sua carreira, aumentando benefícios e salários de servidores públicos. Então, a letra A, a gente descarta, tá? Letra B, reposição de contratação temporária de pessoal, ele pode fazer isso, né, diante de uma necessidade aí de reposição, não vejo nenhum problema. Letra C,
empenho e contratação de despesas com propaganda e publicidade para áreas de saúde e educação. Ah, desde que seja para a área de saúde e educação, eu também não vejo problema, né? Desvinculação de receitas de impostos em áreas diversas das previstas na Constituição Federal. Previsto, é possível essa questão também. Sobrou a letra E. Alteração de alíquotas, base de cálculos de tributo que implique redução de receitas. Ah, é isso aqui mesmo, né? Aí eu inverti, né? Eu tinha que ter colocado essas aqui de letra de cor vermelha. Isso. E essa aqui de letra amarela. Porque faz sentido, né? De novo, vamos lá, vamos fazer o racional lógico. Às vezes o direito é muito lógico, a gente não percebe. O estado do Paraná, estado do Acre, de Roraima, está em dificuldades para honrar os seus compromissos financeiros. O legislativo cria a possibilidade deste ente se reerguer. Cria a lei complementar 159 para instituir o regime de recuperação fiscal. Ora, se o Estado adere voluntariamente a esse regime de recuperação fiscal, me parece contrário senso, não na lógica permitida, na perspectiva adotada pela Lei Complementar 159, que esse Estado saia reduzindo a sua arrecadação. Que esse Estado saia dando benefícios de modo a que a sua arrecadação seja prejudicada. Não faz sentido nenhum eu aderir a um regime de recuperação e não mais ter aquelas receitas que anteriormente havia a programação inicial. Então, a letra E é a alternativa que explica, né, a vedação ao Estado que adere ao regime de recuperação fiscal. Tá bom? Fundamento. Vamos achar aqui. Redução. Artigo vedado. A gente pode citar aqui, né, esse artigo 7º-C, e especificamente esse artigo 8º, né? Tá bem claro aqui, ó. Vedações durante o regime de recuperação fiscal. Especialmente aqui, inciso. Aqui, ó. Inciso 13, né? Tá aqui, ó. Tá? Então, artigo 8º, inciso 13. Lei Complementar 159. Bom? Seguindo. Estamos chegando aqui já na nossa reta final, hein? Mais duas questõezinhas aí. Eu separei 10 para a gente resolver. Fôlego aí, vai, meus amigos. Artigo não, questão número 9. O último ano de mandato traz algumas vedações impostas legalmente ao titular de poder ou órgão. De novo, olha como é lógico. Eu sou prefeito do município de Porto Alegre, de Curitiba. E no último ano do meu mandato, eu vou concorrer à reeleição. Mas aí eu percebo que não estou bem nas pesquisas e há uma probabilidade muito grande do meu adversário político ganhar. Então, o que eu faço para prejudicar a gestão futura dele? Eu saio gastando a torto e direito, de modo a não deixar dinheiro em caixa para ele fazer a gestão. Já pensaram nisso? Procurando evitar ou suavizar, né, esses danos aos cofres públicos, que, né, a lei de recuperação fiscal, a outra lei essencial aqui do nosso estudo, cria alguns mecanismos para impedir que este prefeito, este governador, este presidente da República assuma compromissos de modo a prejudicar o desempenho da gestão próxima. Então, é nesse contexto que a gente vai estudar essa questão aí, tá bom? Nesse sentido, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo emitiu um alerta à Câmara Municipal de determinado município paulista sobre uma dessas vedações, ao constatar, imposta da Lei de Responsabilidade Fiscal, que, letra A, é nulo de pleno direito
o ato que resulte aumento da despesa com o pessoal, expedido a partir do primeiro dia do ano financeiro do último de mandato. Não, tem eu acho que são 4 meses aqui, né? O quadrimestre. Eu já vou checar essa informação. Mas esse prazo aí ele está equivocado. Daqui a pouco eu vejo certinho. Letra B. É vedado contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do último ano de mandato. Ok, isso aqui tá beleza, tá correto. Vou já grifar aqui. Ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito nos últimos 2 quadrimestres. Ah, é isso aqui mesmo. Essa B aqui já está correta, tá? Daqui a pouco a gente vai ver os fundamentos. C, é proibida a contratação de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. Então, quando você adianta uma programação no próximo ano, por exemplo, a partir dos 3 últimos meses do mandato, esse prazo aqui também está equivocado. É proibido todo gasto com publicidade institucional nos 3 últimos... Esses prazos aqui estão todos equivocados. Daqui a pouco a gente vai checar. Ressalvar o dispositivo constitucional é vedado aos municípios empenharem no último semestre de mandato do prefeito mais do que o 1/10 da despesa prevista na LOA vigente. Não, aqui, ó, essa previsão também não encontra amparo na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos abrir ela aqui? Lei Complementar 101 do ano de 2000, tá bom? Vamos dar o fundamento correto aqui, ó. É vedado, vamos ver aqui, ó. Pura letra de lei aqui. Tá aqui, ó. Artigo 42. É vedado ao titular, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, tá? Então, a gente cita aqui como fundamento, por isso que é importante, né, meus amigos? Vocês sabem como eu faço questão de você procurar o fundamento para justificar a sua alternativa, porque quando você lê, você grava naturalmente isso, né? Então, aqui é o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Vamos aproveitar aqui e dar os outros fundamentos? Aumento de despesa com o pessoal. No último ano, né? Último ano. Olha lá, no primeiro quadrimestre, no último ano de mandato. Então, a gente pode citar aqui também, ó, os prazos aqui previstos, aqui, ó, a partir do artigo 21. Então, é nulo de pleno direito o ato que provoca aumento de despesa com o pessoal e não atenda. Aqui, ó, 180 dias anteriores, tá? Então, aqui o erro, lá, tá vendo aqui, ó? É nulo de pleno direito o ato que resulte aumento de despesa com o pessoal expedido a partir do primeiro dia do exercício financeiro. Não. Então, aqui, ó, 180 dias, tá? Então, artigo 21, inciso 1, não, inciso 2, né? Artigo 21, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, tá bom? Beleza? Os outros, eu coloco os fundamentos no material para vocês, tá? Última questão. E aí, se você estava me acompanhando aqui desde o primeiro dia não, se você estava me acompanhando aqui desde o primeiro instante dessa aula, o que eu falei para você? Que a minha aposta é que a FGV/OAB não trabalhe, principalmente nesse exame 38, que é o primeiro com essas 3 novas disciplinas, com temas muito distintos, muito profundos, né? Quando comparados ao que ela já vem fazendo. Porque, de uma forma ou outra, a FGV já trabalha com direito financeiro, já trabalha com direito eleitoral, já trabalha com direito previdenciário. Óbvio que por uma perspectiva com uma base mais constitucional, mas ela já trabalha. E o exemplo clássico dessa minha interpretação, dessa minha observação, está aí, nessa questão que eu fiz questão de trabalhar com vocês. Exame da OAB número 31. Veja como já dentro, né, dessa perspectiva, dentro dessas primeiras fases anteriores, a OAB já trabalha, nesse caso específico, com direito financeiro. Olha só.
Diante das intensas chuvas que atingiram o estado Alfa, que se encontra em situação de calamidade pública, o presidente da República, ante a relevância e urgência latentes, olha só, relevância e urgência, né? Edita a MP determinando abertura de crédito extraordinário para atender despesas imprevisíveis a serem realizadas pela União. Meus amigos, uma questão de 2020 da OAB trabalhando o tema orçamentário. Isso é ou não é direito financeiro? De novo, vou ser repetitivo. A OAB já trabalha com direito financeiro, já trabalha com direito previdenciário, já trabalha com direito eleitoral. Óbvio que a partir de agora há uma natural tendência a dar uma maior profundidade, especificidade nos temas. Mas não será uma novidade absolutamente aí, né, inusitada. Exemplo está aí. Em 2020, nós temos uma questão de direito constitucional com abordagem específica de direito financeiro. Óbvio que a intenção aqui é trabalhar processo legislativo, né? O que pode ou não pode, por exemplo, uma MP trabalhar. Mas, trazendo a materialidade aqui abordada, direito financeiro, é óbvio que dentro dessa perspectiva a gente pode trabalhar com esse exemplo. E aqui, já adiantando na nossa resposta, qual que é a dinâmica? Vocês já sabem que é o crédito extraordinário, uma espécie de crédito adicional, e eu tenho a abertura de crédito extraordinário como sendo uma daquelas exceções sobre a possibilidade de eu usar crédito, abrir um crédito para uma despesa urgente, imprevista, sem a autorização da lei. Por ser naturalmente algo que precisa de agilidade, eu posso abrir por decreto. E se eu não preciso da lei, se eu posso fazer por decreto, naturalmente me parece muito claro que eu posso abrir isso por uma medida provisória. Esse que é o racional por trás dessa questão aqui. Vamos ver se a gente encontra algo nesse sentido. Letra A. A Constituição veda em absoluto a edição de ato normativo dessa natureza, fora, não afronta. Opa, pode ser essa D aqui, ó. O ato normativo editado é harmônico com a ordem constitucional, que autoriza a edição de medidas provisórias que versem sobre planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais, suplementares e extraordinários, desde que haja movimentação razoável. Não, essa aqui não. É que eu fiz uma leitura apressada, ó. Sabia aqui, ó. A Constituição de 88 veda a edição de ato normativo dessa natureza em matéria de orçamento e créditos adicionais e suplementares. Ó como você tem que ler com cuidado, hein? Não façam o que eu fiz aqui, uma leitura superficial na hora da sua prova. Seja mais atento. Por quê? A resposta correta está aqui depois da vírgula, né? Ela começa te direcionando para um lado, né, para um sentido, mas faz a ressalva, faz o porém. Olha lá. Mas ressalva a possibilidade de abertura de crédito extraordinário para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública. Perfeita, a letra B que é a correta mesmo, tá? O nosso fundamento, ele se encontra, vamos lá, pegar primeiro da MP. O estudo das MPs está aqui no artigo 62, né, na Constituição. Antes de financeiros, tem que saber constitucional, né? Constitucional é a base de tudo aqui. Então, olha lá, é vedada a edição de MP sobre, aqui, ó, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais suplementares. Então, eu não posso utilizar a MP para isso, menos se for o caso do artigo 67, parágrafo 3º. E quando você abre o 67, parágrafo 3º, você tem o quê? Créditos extraordinários. Cadê? 67, parágrafo 3º. Olha lá. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública, observado o disposto no artigo 62. Então, está mais que claro aí, ou mais que clara a possibilidade de, em caso de abertura de crédito extraordinário, você, gestor público, né, no caso aí, presidente da República, em âmbito federal, poderá se valer do instrumento da medida provisória, tá? Então, o nosso fundamento a ser aqui identificado é artigo 62. Qual que é o inciso? Esqueci aqui. É o inciso 1, a linha... Parágrafo 1º, inciso 1, a linha D. Então, artigo 62, parágrafo 1º, inciso 1, a linha D, né? E o artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal.
este é o fundamento aqui para você entender esta nossa dinâmica. Beleza? É isso. Vamos fazer um pequeno resumo aqui, rapidamente, um resumo em 2 minutos. Direito financeiro. Estuda a atividade financeira do Estado para fins de primeira fase da OAB, especificamente OAB. Não entendo que a FGV irá trabalhar com temas tão profundos, ao menos não nesse exame 38. Acho que ela trabalhar dentro de uma base constitucional, como, aliás, ela já tem feito, e a prova viva disso é o exame de 2020, o exame 31. Temas que eu entendo que são mais recorrentes, que você tem que dar uma atenção mais específica, mais especial. Princípios orçamentários, né, como nós estudamos ali na questão acho, número 3 ou número 4. As 3 leis orçamentárias, né, Plano Plurianual, LDO e LOA. O estudo das semelhanças e diferenças entre os créditos adicionais, crédito suplementar especial e o extraordinário. As classificações das receitas, receitas correntes, receitas de capital, receitas derivadas originárias e também a classificação das despesas previstas na Lei 4320 de 64 e também os detalhes mais superficiais da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei Complementar 101 do ano de 2000. Principalmente, eu não trabalhei todos os temas, obviamente, não tinha essa pretensão, até porque não ia dar tempo, mas não apenas o que nós trabalhamos aqui na nossa aula, mas também os limites com gastos de pessoal. Né? Lembrar que, por exemplo, rapidamente aqui, municípios e estados só podem gastar no máximo aí com 60% da receita corrente líquida no custeio da despesa com pessoal. União, 50%. É outra abordagem que a gente pode estudar também no momento futuro. E, para finalizar, não, acho que é isso. Para finalizar, acho que foi esse ponto. Exato, acho que foram esses os pontos aí. Meus amigos, alguma última dúvida? Não? Tudo bem? Vocês que estão ao vivo aqui. Joia? E tudo bem. Sempre como sua aula bem esclarecedora, deixando até fácil as questões nesse momento da explicação. É isso aí, né? Agora tem que repetir, né? Sim, eu já tinha começado a dar uma lida já, porque realmente é uma das que eu não tinha esse conhecimento, né? Mas eu já tinha começado a dar uma lida já, e agora deu uma reforçada, deixou um pouco mais claro. Boa, legal. Fico feliz aí com o seu feedback, tá? Eu finalizo aqui de novo, lembrando que eu estou absolutamente à sua disposição, não apenas a você que está ao vivo aqui, nesse momento a Stephanie, a Vilma e a Sueli, mas também para você, meu amigo, minha amiga, que está me vendo aí em um momento futuro. Basta nos conectarem nas redes sociais que eu estarei absolutamente pronto para atendê-lo, para atendê-lo. Meus amigos, bom final de semana, bom feriado. Semana que vem temos um novo encontro no sábado, né? Não estou com um calendário aqui, mas acredito que seja aula de direito eleitoral ou previdenciário. De qualquer forma, nos próximos sábados, sempre às 9 da manhã, nós teremos essa programação, né? Direito eleitoral, previdenciário, e aí a gente finaliza esse ciclo aqui com direito constitucional. Sempre nessa dinâmica aqui de comentar as questões. De novo, você que fez a inscrição, às vezes você não está ao vivo, mas se você fez inscrição, você vai receber esse material aí devidamente comentado. Tá bom? Um abraço para vocês, tudo de bom, vamos juntos, fiquem com Deus.